Doenças hipocinéticas. Doenças hipocinéticas são classificadas como toda alteração que atinge a saúde humana por meio de hábitos inapropriados, principalmente ao que tange o sedentarismo, má alimentação, falta de exercícios físicos periódicos e o não respeito ao dormir e à quantidade de horas necessárias. Entre algumas doenças hipocinéticas temos obesidade, distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde. Geralmente, a obesidade resulta da ingestão de mais calorias do que calorias queimadas por exercícios físicos e atividades diárias normais. Também pode ser causada por fatores genéticos e gatilhos emocionais. Temos também colesterol alto. O corpo humano precisa de colesterol para manter o seu funcionamento apropriado para a produção de hormônio. No entanto, há o colesterol bom, HDL, e o mau, LDL, e é o último que prejudica a saúde humana, pois passa a limitar o fluxo de sangue. Pode ser causada por genética, sedentarismo, alimentos ricos em gordura e açúcar. O papel da HDL é remover o excesso de colesterol dos tecidos, guiando-o para o fígado, onde será degradado. E o papel da LDL é transportar o colesterol do fígado e intestino para as artérias sanguíneas. Em doenças hipocinéticas também é incluído diabetes, como por exemplo pré-diabetes, condição em que o açúcar no sangue está elevado, mas não suficiente para ser classificado como diabetes do tipo 2. Sem intervenção, é provável que se torne diabetes do tipo 2 em cerca de 10 anos. Causas mais comuns são do sedentarismo e genética. Temos diabetes tipo 1, doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Geralmente ocorre na adolescência e é causada por fatores hereditários. Diabetes tipo 2, doença crônica que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue, glicose. Como o diabetes tipo 2, o corpo não produz insulina ou cria resistência à insulina. Causas mais comuns são sedentarismo, sobrepeso e hipertensão. Outros exemplos são a hipertensão, é a condição em que o sangue exerce grande força na parede arterial, aumentando a chance de formar coágulos. A hipertensão é geralmente definida como uma pressão arterial superior a 14/9. Pode ser causada por uma dieta pobre, principalmente ingestão de grandes quantidades de sódio, um estilo de vida sedentário e fatores genéticos. Também tem as cardiopatias, que são anomalias na estrutura e o funcionamento do coração. Entre as doenças mais comuns estão a cardiopatia congênita, que é formada durante a gestação, doenças no miocárdio, que são defeitos no músculo do coração, e infecções no coração também. Elas podem ter causas genéticas ou pelo uso abusivo de drogas, álcool, substâncias químicas ou infecções na mulher grávida. E a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias nas artérias, dificultando a passagem do sangue, podendo causar ataques cardíacos e derrames cerebrais. Está relacionado ao colesterol alto, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo e histórico familiar. Dá para perceber o quanto elas compartilham as mesmas causas e o quanto uma afeta a outra. Se você tem um quadro de diabetes, por exemplo, você tem muito mais chance de desenvolver alguma outra doença. Algumas das doenças hipocinéticas são assintomáticas e muitas vêm acompanhadas de outros problemas de saúde. Qual a relação das doenças hipocinéticas com a saúde mental das pessoas? Como já vimos, as doenças hipocinéticas são classificadas como as alterações que atingem a saúde humana por causa de hábitos inapropriados, como sedentarismo, má alimentação, falta de exercícios físicos ou não dormir a quantidade de horas necessárias, e muitos outros. Mas como pedir que evitem esses hábitos quando eles são causados por doenças que afetam a saúde mental, como a depressão e, consequentemente, o modo de vida dessas pessoas, que é tão nocivo para si mesmas? É algo a se refletir. A depressão, por exemplo, causa queda de energia para suas vítimas, tanto física quanto emocional, a vontade de não sair da cama, que faz com que não pratiquem nenhum exercício, e outros. Com isso, causa a queda do sistema imunológico pelos hábitos adquiridos pelo paciente, predispondo a quadros infecciosos e a doenças autoimunes. Essa condição de anormalidade na ordem psíquica, mental ou cognitiva provocam comorbidades em diversos órgãos do corpo, devido à redução da defesa imunológica, que afeta a vida pessoal, profissional e social. Este pode ter compulsão alimentar, se alimentar mal, adquirir doenças como tireoide, diabetes e mais. Existe uma correlação entre a depressão e diversas outras doenças,
Pessoas que apresentam acidentes vasculares do coração ou cerebrais e que tomavam antidepressivos tinham maior chance de tê-los. Desta forma, há também uma relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares. A prevalência de doenças que são mentais cria grandes chances de obter doenças que não sejam somente psíquicas, como as hipocinéticas, visto que são causadas por esses maus hábitos. Transtornos mentais, ansiedade, obsessivos compulsivos, bipolaridade ou distúrbios alimentares causados por baixa autoestima representam um impacto negativo na qualidade de vida e bem-estar dos portadores, por sintomas não tratados. Esses resultados reforçam ainda mais a necessidade da inclusão efetiva do tema saúde mental nos nossos sistemas de saúde. Portanto, é importante cuidar não apenas do físico, mas também do emocional, e existem diversas maneiras de o fazer. A prática de exercícios, alinhada ao tratamento médico adequado, pode ser uma ótima maneira de cuidar de si mesmo. Por mais que não gostemos, há muitas vantagens em apenas poucos minutos de prática. A serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é um neurotransmissor, ou seja, a substância química que faz com que os neurônios passem sinais entre si. Entre as suas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Você cuida da sua saúde física e ainda fica mais feliz e disposto. Existem outros fatores também sociais, nem sempre associados à depressão, que podem levar às doenças, mas que, se não forem tratados, podem ser mentais. Doenças hipocinéticas são classificadas como todas as que surgem em resultado de maus hábitos que atingem a saúde humana, e há diversos fatores para a aparição delas, mas também há maneiras de prevenir. Porém, é importante que primeiro você consulte um médico, um psicólogo, um nutricionista ou um enfermeiro para resultados mais específicos. Então, não faça deduções sobre a sua condição. E como prevenir? Pessoas sedentárias e com má alimentação estão mais suscetíveis a desenvolver doenças hipocinéticas. O indivíduo que declina a responsabilidade em relação à sua dieta, a seus hábitos de sono e que não se exercita adequadamente, está, sem dúvida, propenso a ter uma das doenças hipocinéticas citadas anteriormente. Portanto, não se alimente mal e se exercite, mesmo que por lazer. Existem também muitos perigos das dietas restritivas, ocasionando na alteração da flora intestinal, ameaçando o bem-estar emocional e desenvolvendo um metabolismo desregulado. Portanto, não se prive, mas também balanceie sua alimentação. Algumas dessas doenças já citadas podem ocorrer por atividades que precisem de movimentos repetitivos, que resultam em traumas, fraturas e torções, muito frequente na prática de esportes, e fatores sociais. Vale ressaltar que é importante criar hábitos que promovam movimentos naturais ou ligados a práticas esportivas, mesmo com objetivos de lazer, que podem resultar em significante melhora na sua saúde e qualidade de vida. Deve-se criar uma rotina de exercícios leves, como uma caminhada. Tenha agradáveis noites de sono. Invista em um estilo de vida saudável e uma alimentação rica em alimentos orgânicos. Além de trabalhar o corpo, condicione também a mente, por meio de seus exercícios que são adaptados às características e necessidades de cada um. Faça bom uso da tecnologia, programando avisos no seu smartphone com os horários da alimentação e das suas atividades físicas. Há vários aplicativos hoje em dia gratuitos que podem ajudá-lo a organizar suas informações. E pense em si mesmo. O seu corpo é a sua morada e o que você tem de mais importante. Contudo, depende de você permitir que as doenças hipocinéticas limitem suas ações ou não.